todas as suas dúvidas sobre Dofus Unity. Por que fazer pré-inscrição? Primeiro, você vai garantir o nome do seu personagem, ninguém vai roubar seu nick. Segundo, você vai poder escolher o mesmo servidor que os seus amigos também estarão jogando, garantindo que vocês joguem juntos. E terceiro, e definitivamente não menos importante, para que vocês ganhem recompensas exclusivas. A gente já tem mais de 230 mil pré-inscritos e falta muito pouco para alcançar a meta de 250 mil pré-inscrições. Os servidores onde tem mais brasileiros, pelo menos por enquanto, são Monoconta, é o da cal número 5, e se ele já estiver cheio quando você for tentar fazer a sua pré-inscrição, fica apertando F5 na página, porque pode ser que em algum momento abra uma vaguinha e você consiga se pré-inscrever. E para multiconta, o servidor onde tem mais brasileiros é o Brial número 1. Vale dizer também que quando você começar a jogar lá no dia 3, escolha, quando você tiver a oportunidade, fazer parte da equipe Solária, onde nós brasileiros estamos nos reunindo, porque teremos um evento nessa lançamento dos novos servidores, e eu inclusive vou fazer parte do evento como criador de conteúdo. Você descobre mais sobre isso acessando esse vídeo aqui do card. Qual servidor eu devo escolher? Monoconta ou multiconta? E qual é a sua diferença? Bom, vamos lá, galera. Servidor monoconta, você pode jogar com apenas um personagem, uma conta por computador. Já no servidor multiconta, você pode jogar com um ou com vários personagens, com quantos você quiser. Essas são as principais diferenças em termos práticos. Tem vários outros aspectos que podem ser englobados aí, mas isso fica para um vídeo só para falar desse tema. Mas de maneira geral se você pretende jogar com um personagem só e sem sombra de dúvida depois não vai querer jogar com mais contas, joga no servidor monoconta. Se você quer jogar com um time inteiro para ser independente, não precisar de ninguém para jogar com você, aí você pode jogar com multiconta no servidor multiconta. Se você não sabe ainda, conversa com seus amigos que já vão jogar para que vocês joguem no mesmo servidor. Se você já tem algum amigo que vai jogar em algum desses dois, tenta jogar no mesmo servidor que ele. E, bom, essa é a minha dica para isso. Caso você não tenha nenhum amigo que vai jogar, mas quer jogar e você ainda tá um pouco perdido, fica meu convite para você entrar no meu Discord. O link vai estar na descrição desse vídeo, porque lá terão várias pessoas que, assim como você, estarão procurando grupos para jogar. Então vocês podem se reunir e jogar juntos lá, usar as salas do Discord e tudo isso. E também assista minhas lives na Twitch e também no YouTube. Elas acontecem todos os dias para que você possa encontrar outros jogadores com os mesmos interesses que os seus e joguem juntos também. Os personagens, eles podem ser transferidos dos servidores para outros servidores. Então se você tem um personagem no servidor monoconta, você pode transferir ele para outro servidor monoconta ou até mesmo para um servidor multicontas. Já os personagens criados em servidores multicontas, eles apenas podem ser transferidos de um servidor multiconta para outro servidor multiconta. Infelizmente, nesses casos, um personagem multiconta nunca poderá ser transferido para um servidor monoconta. E agora, a campeã das perguntas. Qual personagem eu devo criar para jogar em Dofus 3? Essa daqui é a tela de escolha de personagens. Vale dizer que em breve teremos uma tier list aqui no canal com várias dicas e orientações de acordo com alguns critérios, mas que eu ainda estou esperando um pouquinho para fazer, porque ainda estamos em beta e muitas modificações estão sendo feitas ao redor de todas essas classes. Dito isso, vou te dar uma orientação de mais ou menos como escolher o seu personagem. E a primeira coisa que eu posso dizer é: jogue com aquilo que você gosta. Ah, mas eu não sei o que eu gosto, eu nunca joguei Dofus. Calma aí, meu parceiro, vamos nessa. Primeiro, os personagens, eles são divididos de acordo com estrelas. A gente tá aqui no Shallow, por exemplo, e ele tem uma quantidade total de 5 estrelas. Ou seja, é a quantidade máxima, o personagem mais difícil que tem pra jogar, os que tem as 5 estrelas. Já os personagens fáceis têm apenas uma estrela. Então você pode basear a sua escolha em nível de dificuldade, você pode basear a sua escolha em utilidade do personagem, ou seja, personagens mais fortes ou muito bons em determinadas finalidades. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de causar dano, você pode selecionar aqui, ó, personagens que causam dano. E aí a própria tela de escolha do jogo vai te mostrar quais são os personagens que causam dano no jogo. O que também é muito bacana. Você pode ler a descrição deles, até mesmo testá-los, já que nós estamos com o beta aberto e você pode fazer a sua escolha depois de testar esses personagens. Vale dizer que no servidor beta você tem acesso a todos os personagens em qualquer level. Então você vai poder upar o personagem pro level que você quiser, poder pegar qualquer equipamento, colocar nele, ver se fica legal e testar por conta própria. Além disso, você também pode basear o seu personagem, por exemplo, se você gosta de ser um suporte, alguém que dá cura. Seleciona a opção de cura e pronto, você vai ter os personagens curandeiros. Ou são diversas categorias, mano. Danos, cura, invocação, posicionamento, proteção, entrave, suporte nesse caso, né, seria melhoramento, alguma coisa nesse sentido. E por último, o tanque. Vale dizer que alguns personagens, eles possuem mais de uma função, como por exemplo, o Yop, ele se encaixa tanto em posicionamento como dano. E tem vários desses personagens que vão fazer parte de mais de uma lista. Você pode testar aqui e, enfim, ver por conta própria e também ficar ligado aí, porque em breve deve sair mais um vídeo de tier list. Quero jogar Dofus agora, mas será que eu devo esperar o lançamento em dezembro ou já devo ir jogando no servidor que já existe? Comece a jogar o quanto antes. Por quê?
Porque dessa forma você vai aprender o que fazer no jogo, como fazer e principalmente vai aprender com seus erros. Vai ter certeza se aquela classe que você escolheu é divertida, ou senão você pode ter tempo para testar outra, pode fazer as missões, pode fazer os primeiros calabouços, arrumar até um grupo de amigos para que jogue com você nos servidores novos. E aí você vai falar, pô, mas se eu começar a jogar agora, por que eu devo começar outro personagem em dezembro quando forem lançados novos servidores? Essa resposta é muito simples. Com os servidores que já existem, galera, eles já têm uma economia estabilizada, afinal de contas, Dofus tem 20 anos de idade e os servidores são antigos. Então a maioria das pessoas já joga há bastante tempo, a quantidade de pessoas que começa a jogar do zero, raiz, é muito baixa. Mas no lançamento do zero de um servidor, todo mundo vai começar do zero, mesmo os jogadores mais experientes. Isso vai te trazer muitas possibilidades. Primeiro, você vai poder fazer parte de uma guilda mais ativa, você vai ter mais chances de encontrar pessoas no jogo que estão fazendo os mesmos conteúdos que você, e principalmente o mercado do jogo é mais ativo em qualquer level, porque não tem nada no mercado ainda. Ele vai ser construído junto com a comunidade que vai começar a criar o servidor e fazer ele funcionar. Então é por isso que a minha dica é, comece a jogar agora em um servidor que já exista, ou até mesmo um servidor beta, teste o que você tem que testar, escolha a sua classe com calma e com paciência, e aí, dia 3 de dezembro, você já vai saber mais ou menos como começar ali no seu novo personagem em um novo servidor, e dessa forma você vai sair na frente dos outros jogadores. Qual é a build que eu devo usar no meu Super Mago de Inteligência level 53? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais recebo e infelizmente é uma pergunta que não dá para responder na lata exatamente o que a pessoa tem que fazer. Primeiro, porque as builds atualmente, principalmente nos levels mais baixos e no servidor beta, elas estão passando por constante mudança. Nós teremos novos conjuntos, nós teremos novas bonificações e também teremos novas limitações em relação à quantidade de pontos de ação e de movimento dos personagens nos levels mais baixos. Por que essa modificação ela vai ser implementada? Bom, vamos pensar da seguinte maneira, galera. Um personagem no level máximo de Dofus, o level é 200. E ele pode ter 12 pontos de ação e 6 pontos de movimento na sua build, no máximo. Não dá pra passar disso. E no level 50, é meio incoerente que entre level 50 e level 60 o seu personagem já tenha 12 pontos de ação e 6 de movimento, já que isso é esperado o máximo que o personagem pode ter. E por conta disso, todos os itens do jogo e até builds novas foram criadas, novos conjuntos, novos equipamentos, novas combinações entre peças e essas limitações, para que você alcance esses 12 pontos de ação e 6 de movimento numa forma gradativa, tá ligado? Então no começo não vai ser tão fácil pegar tantos PAs e tantos PMs. Isso também vai implicar na sua escolha de personagens e na escolha de personagens para compor uma equipe. Mas em resumo fica tranquilo, em breve eu vou fazer um vídeo com algumas das builds mais indicadas para esses levels menores, mas as coisas ainda têm mudado bastante e pensa bastante, principalmente na composição da sua equipe e o que fazer no jogo, porque os itens eles vão acabar aparecendo uma hora ou outra e eles não são a coisa mais importante para você se preocupar. Qual time de 4 personagens é bom para jogar Dofus? Essa é mais uma pergunta que não tem resposta certa, mas eu também já fiz um vídeo bem completo sobre esse tópico e ele vai estar aqui no card se você quiser assistir. Vou falar de maneira bem breve aqui, tá ligado? Bem resumida, alguns exemplos e o que eu considero que funciona bastante. Primeiro, um time de 4 personagens, então eu vou colocar o padrão, a base de um time para fazer qualquer sucesso e qualquer calabouço do jogo. Eu vou colocar Panda e Op, e aí aqui a gente pode colocar um Eni ou o Enu, tá ligado? Então esse aqui já é um time que funciona muito bem. Panda e Op, Eni e Enu. Passa qualquer dungeon do jogo sem ter muita dificuldade. Se você quiser, você pode substituir ou o Eni ou o Enu, de acordo com as suas preferências, lembrando que o Enu é um pouco mais suporte e o Eni é um pouco mais healer, mas ele também buffa PA e etc. E eu acho que até agora, com o Dofus Unity tendo essa limitação de PAs nos levels mais baixos, o Eni tem até um papel mais importante até mesmo que o Enu para esse tipo de equipe. Então eu vou tirar o Enu e vou colocar literalmente qualquer classe do jogo aqui. Se você tiver um time que tem Panda, Op, Eni e qualquer coisa, você passa qualquer dungeon, é sério. Bom galera, lembrando que esse foi só um exemplo, se você quiser ver com mais opções de detalhes, mais opções de times baseados em questões e critérios diferentes, assista o vídeo que eu mencionei. Qual é um bom duo para classe X ou para classe Y? Bom galera, essa é outra pergunta que não tem resposta errada e que vai depender muito mais da forma como você vai jogar com essas classes do que qualquer outra coisa. Mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui bem bacanas de como montar um duo legal para se divertir em Dofus. Vamos lá, ó. A gente tem aqui algumas classes que eu costumo chamar de classes coringa. São classes que vão funcionar em qualquer duo para fazer qualquer função, porque elas meio que podem dar uma função de suporte e de complementação muito forte para qualquer classe do jogo. São elas Panda, Feca, Eni, Steamer e Enutrof. Eu gosto muito dessas classes, a gente pode até pensar no Heliotrop e no Sran,
também para encaixar aqui, mas enfim, aí vai depender um pouco da proposta dos duos e etc. Eu tô falando um pouco de maneira mais geral. E aqui são alguns exemplos, por exemplo, duos para IOP, IOP Panda, IOP L, IOP Feca, IOP Flip. A gente tem os duos para Kra, você pode jogar com 2 Kras, Kras e Enu, Kra e Feca, Kra e Forja Lança, até mesmo Kra e Eni vai funcionar legal. O IOP Eni também vai funcionar legal, né, que não tá ali em cima, mas enfim, pode ser adicionado. Aí a gente tem Eka Flip, Eka e Feca, Eka Sacrer, Eka Steamer, Eka Heliotrop, tem muito sustain aqui. O próprio Eniripsa vai cair em qualquer um desses duos, tá, galera? Eu esqueci de botar a imagem do Eni, mas dá pra colocar o Eni e mais qualquer uma dessas classes aqui que vai funcionar também. Sajda para invocação, então a gente pode pensar Sajda e Enu, Sajda e Osa, Sajda e Steamer, Sajda e Kra, Sajda e Upermago, por exemplo, que cai muito bem também para ter um controle legal de mapa, já que o Sajda tira muito PM, o Upermago pode empurrar, pode tirar PM, posiciona muito bem, enfim. Times de duo para Sran, por exemplo, Sran e Feca, Sran Zobal, Sran e Forja Lança, Sran Roblard para você fazer combos e também fica bem legal, Sran e Kilor, porque você tem tanque, tem habilidade de roubo de vida nos dois personagens, tem as brumas, as invisibilidades do Sran e os feitiços dele que fazem também com que os alvos recebam mais danos, combinado com o Kilor, que também faz com que seus alvos recebam mais danos, pode ser bem interessante. Alguns duos para Shellor aqui, Shellor e Hélio, Shellor e Roblage, são grandes desafios aqui, porque são classes muito difíceis de serem manejadas. A gente vem para alguma coisa um pouquinho mais simples, como Shellor Eni, Shellor e Enotrof, e aí a gente vem para Roblage, mas basicamente vocês estão vendo que as classes, elas meio que vão se repetindo aqui. Eu não coloquei o Eni porque ele tá aqui, ó, tá aqui os duos pro Eni. Então é basicamente isso, galera. Se você usar como base qualquer uma dessas classes que eu mencionei aqui, Panda, Feca, Eni, Steamer e Enu, esses 5 personagens vão combinar com praticamente quaisquer outros personagens do jogo, fazendo uma gameplay que funcione de maneira interessante. Com o lançamento de Dofus 3, eu vou perder todo o meu progresso e meu personagem que já existe no Draconeros ou no Tal Caixa? Não, os seus personagens não serão perdidos, fiquem tranquilos. Eles vão continuar existindo, assim como os servidores Tal Caixa, Draconeros e qualquer outro servidor que já existe em Dofus. O que vai acontecer é que, em paralelo a isso, também serão lançados novos servidores, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu vou poder transferir o meu personagem que já tá no Tal Caixa com todos os Dofus, todas as missões do jogo e muitos camas para os novos servidores, né? Não, cara, você não vai poder transferir seu personagem que já existe, que já tá todo equipado, para um servidor onde todo mundo vai começar do zero. Seria muito vantajoso para você se isso fosse possível. Os novos servidores vão se juntar com os antigos servidores? Olha, essa é uma pergunta que eu não vou poder te responder agora, mas o que eu posso dizer é, a curto prazo não, isso não vai acontecer. Talvez a longo prazo, questão de daqui a alguns anos, pode ser que isso aconteça. O máximo que vai acontecer, que eu sei, a um prazo, sei lá quanto também, é que os servidores novos, que são vários, eles foram repartidos em vários servidores, por exemplo, a gente tem 9 servidores monoconta. Então, esses servidores sim, vão se fundir entre eles mesmos no futuro. Mas com os servidores que já existem, como o Draconius, por exemplo, pensando em monoconta, eu acredito que isso deva demorar anos e anos, e eu nem sei se isso vai chegar a acontecer algum dia. Eu particularmente espero que não. Então o lançamento desses servidores novos aí vai matar os servidores antigos, né? A resposta é não, e eu vou me usar como exemplo para que você entenda um pouco dessa resposta. Primeiro, galera, imagina que eu sou uma pessoa que joga Dofus há mais de 16 anos no mesmo personagem e atualmente, né, no mesmo servidor. Isso implica que eu acumulei uma fortuna ao longo desses anos todos. Nunca parei de jogar, nunca me desfiz dos meus itens, eu tenho bastante personagens, tenho bastante coisa feita nos meus personagens e bastante equipamento. Então, eu vou jogar nos servidores novos, eles vão ser divertidos. Eu vou trocar o servidor que eu já jogo pelos novos? Não sei, a princípio não, mas eu vou jogar nos servidores novos por bastante tempo. Por que eu tô dizendo isso? Porque em algum momento eu vou voltar pro meu servidor onde eu já jogo atualmente. Porque nesse servidor eu já tenho um progresso de muitos anos de coisas, de equipamentos, de personagens upados, de conquistas, de itens exclusivos, esse tipo de coisa que a gente só consegue com o passar do tempo e com muito tempo, de fato, investido nos jogos. Então não tem como eu abandonar tudo isso para começar de novo. É claro que vão haver pessoas que vão fazer esse tipo de coisa, que não são apegadas às paradas dessa maneira, mas ao mesmo tempo, existem pessoas que não vale a pena essa troca. Vai ter gente que nem vai chegar a jogar nos novos servidores. Assim como terá gente que vai querer começar a jogar nos novos servidores por conta da atualização, né? Que vai querer jogar Dofus por conta da atualização. E essas pessoas vão começar em servidores que já existem. Porque nesse tipo de servidor, se o cara tem dinheiro para comprar Ogrinis, por exemplo, investir dinheiro no jogo e ter um personagem mais forte, custa muito mais barato fazer isso num servidor que já é mais antigo do que num servidor mais novo. Então tem várias questões que implicam e que fazem com que os servidores novos não matem os servidores antigos. É claro que
os servidores novos vão estar com muito hype, afinal de contas são mais de 230 mil pré-inscritos e as pré-inscrições ainda nem acabaram. Mas ainda assim, as pessoas vão manter os seus personagens, o seu progresso, tudo nos servidores que já existem. Dofus 3 vai estar disponível para celular? Sim, mas não agora. Esse aqui é o Dofus Touch. Bom, em resumo, galera, em algum momento durante esse ano, em alguma das Ankama Lives, que se falava sobre Dofus 3, foi dito que eles pretendem sim fazer o Dofus um jogo cross-plataforma, o que significa que ele vai poder ser jogado no computador, no tablet, no celular, no seu smartphone, enfim, onde você estiver. Porém, para isso acontecer ainda vai ser necessário mais 1 ou 2 anos, então lá para 2025 ou até mesmo 2026. E isso foi dito há mais de 6 meses atrás, então eu também nem sei se esse ainda é o plano, mas foi dito que sim e que seria no futuro. Então a gente vai continuar aqui esperando na torcida para que esse dia chegue e que as coisas sejam bem interessantes, para que a gente não perca uma partida porque, sei lá, acabou a internet ou acabou a sua energia em casa, por exemplo. Eu posso comprar os novos pacotes da loja para receber dos novos servidores? E a resposta é sim, você pode. Vale dizer que esses novos pacotes estão com acesso antecipado, pedido antecipado. Então você pode comprar esses pacotes agora, mas você só vai receber eles a partir do dia 3 de dezembro, com o lançamento da atualização de Dofus 3. Porém, eles poderão ser aceitos nos novos servidores, ou nos servidores antigos, é você que sabe onde você vai querer colocar os pacotes. Mas sim, isso é possível e você pode comprar, só acessar a loja e ser feliz. Bom, galera, e esse foi o vídeo com as principais perguntas que eu recebo sobre o Dofus Unity. Eu espero que eu tenha tirado alguma ou algumas das suas dúvidas, e deixa nos comentários aí quais vídeos você quer ver sobre esse tema. Obrigado a quem assistiu até aqui, tamo junto, e se você puder, torne-se membro do canal, me assiste na Twitch para trocar uma ideia. Se você for assinante da Amazon, você pode ser sub também do canal, dessa forma você vai participar de sorteios exclusivos, vai ver mais as propagandas, blá blá blá. E é isso, e se você for comprar alguma coisa, utilize o meu link da Amazon, vai estar tudo na descrição do vídeo. Tamo junto, até o próximo, é nóis, valeu, falou, fui!